Hoje eu terá o privilégio de conversar com o Dr. Djalma, que está super envolvido num processo de juízes que estão preocupados, né, com a justiça realmente do nosso país. Ele vai participar mais uma vez do Fonajuc, a gente vai falar sobre isso. E também um assunto que está na pauta do dia, que é o feminicídio. Antes, doutor, obrigado pelo prestígio de dar essa entrevista. E eu queria começar falando sobre o Fonajuc, que é um trabalho muito interessante que os juízes do Brasil estão desenvolvendo. Esse senhor está desde o começo, né? É sempre um prazer falar com você, é uma honra participar dos seus programas. Você é uma pessoa a quem eu respeito, admiro muito e realmente é sempre um prazer. Cida, é a terceira edição do Fonajuc, o Fórum Nacional de Juízes Criminais, né? É um encontro de juízes do Brasil todo, juízes federais, juízes estaduais, juízes militares, e a ideia é aprimorar e fortalecer a justiça criminal do país. Essa edição, especificamente, o tema é combate à corrupção, algo que é do conhecimento de todos, um assunto extremamente importante, em voga, enfim, é realmente algo que merece... O senhor acha que realmente teve um avanço no combate à corrupção na Teve, prática? Cida, eu não tenho a menor dúvida de que teve, sim. Porque até hoje eu escuto alguém falar assim, não vai preso em nada. Não, então, eu acho que é justamente o oposto. É claro que se der uma coisa que que é muito importante se dizer, há crimes que deixam menos rastro e outros que deixam mais rastro. Esse é realmente um problema difícil de enfrentar. Certo. Por exemplo, quando se mata uma pessoa, o corpo prova que a pessoa morreu, a partir disso se busca o responsável. Então, o crime de furto, o crime de roubo, esses crimes patrimoniais, no geral, eles deixam rastro. O crime de corrupção, enfim, os crimes relacionados à corrupção, eles acontecem às escondidas, né? E é da própria natureza que, se esconder os rastros dos respectivos crimes, né? Então, eles são de difícil apuração. Exato. O trabalho de investigação realmente é muito difícil. O trabalho também de apuração que acontece durante o processo é muito difícil, então é por isso que eles são realmente mais difíceis de serem solucionados. O senhor não acha que corrupção tinha que ser um crime de honra, visto que eles roubam dinheiro que poderia ter ido para a saúde, poderia ter ido para a educação? Eu penso exatamente isso. Na verdade, cada vez mais o judiciário, no meu ponto de vista, tem apresentado essa visão. Pelo menos uma parcela significativa do judiciário tem entendido a gravidade da corrupção, porque é justamente o que você está dizendo, Cida. Eu partilho exatamente desse ponto de vista. Na verdade, por exemplo, um roubo cometido com violência, por exemplo, é alguém que amarra, digamos, uma família, comete violência grave, etc. Aquilo é muito grave, é muito importante, mas atinge aquela família, claro, toda a comunidade, etc., é atingida. Mas mas a corrupção, no geral, ela atinge a todos, né, Cida? Por exemplo, exato. Por exemplo, não tem saneamento básico porque subtraíram o dinheiro que seria destinado àquilo. Então, falta, por exemplo, falta recursos nos hospitais porque o dinheiro foi desviado. Então, tudo isso é muito importante. Na verdade, a corrupção ela é gravíssima. No meu ponto de vista, ela deveria ser tratada assim como crime hediondo, insuscetível de benefícios, a pena deveria ser aumentada, e eu tenho a impressão que a sociedade caminha nesse sentido. E nesse fórum vai ser o tema principal, mas o senhor vai fazer parte de uma mesa? Eu vou fazer parte de uma mesa, sim, que vai discutir prisões, procedimentos administrativos e execução penal. Sou colaborador desse. Vai ser em São Paulo esse ano? Vai ser em São Paulo. Esse ano o TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, vai sediar o evento e é apoiador. Agora, quando o evento termina, vocês têm uma carta que vocês assinam, muda alguma coisa? Vocês mandam para o legislativo? Sim, exato. Olha, exato. São produzidos enunciados, na verdade, enunciados que nos orientam no sentido de, são ideias, são debatidas, os temas debatidos eles são aglutinados por meio de enunciados e moções, né? Os enunciados nos orientam nos nossos trabalhos, nos ajudam a fundamentar nossas sentenças, são síntese de ideias que foram lá produzidas, né? E as moções são sugestões para o Poder Legislativo, por exemplo, moções para que sejam modificadas leis. As leis sejam mais rígidas, nos pontos que devem ser. Isso aconteceu. Na verdade, o Fonajuc tem um trabalho importante de diálogo com o Poder Legislativo e também com o Executivo. Já houve reunião com o Poder Executivo, com ministros, e até com o Presidente da República, ao que eu sei, houve uma reunião.
e também houve muitas com o Poder Legislativo para tratar exatamente disso. Tem comissões... Para fechar a questão, né? Exato. Tem comissões debatendo mudanças legislativas. O senhor sabe que tem gente que fala assim, o político vai lá, rouba e ainda vai preso, ainda ele fica na prisão com dinheiro público. O que você acha? Acha que o certo é ser preso mesmo? Ele teria que fazer uma prisão agrícola, que trabalhasse? Cida, olha, eu sou suspeito para dizer. Eu tenho para mim que a prisão ela é sim efetiva. Sou suspeito para dizer porque realmente, veja, a prisão ela tem várias finalidades, né? Tem a questão da ressocialização e muitos apontam a questão da ressocialização. Falam, puxa, mas a prisão não melhora ninguém, não ressocializa. Mas vejam, isso é apenas um aspecto da pena privativa de liberdade. Outro aspecto é o retributivo, por exemplo. Enfim, a pessoa que comete um crime e é presa, a única ideia não é ressocializá-la. É claro que é importante ressocializá-la, mas é também para prevenção, puni-la, exatamente. E avisar os outros, olha, exato, acontece, faça que é isso que vai acontecer com você, exato. Nós vamos acompanhar o trabalho do Conaju, que eu acho muito interessante, a gente divulgar toda a mídia, vamos divulgar a mídia nacional, eu também vou querer divulgar. Claro. Mas nós vamos falar de um outro crime, que a gente pautou 2 crimes que também estão na pauta do dia, que é o feminicídio, né? Está na pauta do dia. Sim. E o senhor tem presenciado muito isso. Você acha que no interior é menos? Olha, Cida, parece a impressão que eu tenho sobre os crimes praticados contra a mulher é que, na verdade, nenhuma classe social está livre disso. Eu dizer que, por exemplo, que as classes mais pobres sofrem mais com isso, me parece que não é verdade. Todas as classes. Exato. O que talvez aconteça é que pessoas, eventualmente, com um padrão social mais elevado, elas acabem até sendo efetivamente mais vitimizadas. Por quê? Porque elas talvez encontrem mais dificuldade de acionar as autoridades policiais, enfim, ainda se preocupem mais com se expor, mas da mesma forma são vítimas, tanto quanto, enfim, é um crime, digamos, democrático, são crimes democráticos, pegam a todas as mulheres, infelizmente. Bom, e o Dr. Djalma já me disse mesmo que nesse final de ano de 2018 a lei ficou mais dura, né? Já estava falando principalmente quem comete o crime e está naquela medida protetiva, que já foi avisado, não pode chegar perto, vai lá e comete o crime. Exato, Cida. Na verdade, 2 questões aconteceram recentemente. Primeiro foi tipificado especificamente o descumprimento da medida protetiva. Havia uma discussão jurídica se aquela pessoa que viola a medida protetiva, se ela cometeu apenas uma falta administrativa ou se ela cometeu um crime de desobediência, né? Então havia uma discussão. Veio uma alteração legislativa para dizer sim, é crime chegar perto. Bom, e essa alteração mais recente, do fim de 2018, ela passou a trazer a seguinte novidade: aquela pessoa que descumpre a medida protetiva e, além de tudo, atenta contra a vida da vítima, seja por fim de matá-la ou tentar matá-la, a pena é mais dura. A pena é mais dura ainda. Qual que é a pena para quem comete feminicídio? Olha, a pena é parte de 12 a 30 anos. Essa situação específica ainda tem uma causa de aumento que implica um aumento de 1/3 da pena, ou seja, a pena partiria de 15, exato, partiria de 15 anos. O senhor me disse também que quando comete esse crime, por exemplo, o marido mata a esposa na frente do filho. Isso, aí exatamente. Outra causa de aumento, são essas as principais causas de aumento. Agora, tinha aquele ditado antigo que falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente tem visto na mídia, muita mulher que está sendo assassinada, gritou, e o marido, ninguém foi acudir. Na verdade, exatamente, não a pessoa que pede socorro, ela deve ser socorrida, Cida. Veja, a vida em sociedade, ela traz vantagens, né, ônus e bônus, né? Então, a gente, por exemplo, que vive em sociedade, nós todos que optamos por isso, a gente tem a vantagem de poder, por exemplo, recorrer ao médico, recorrer ao farmacêutico, recorrer ao fórum, recorrer à polícia, etc. Mas também temos as nossas obrigações. As nossas obrigações é socorrer quem precisa de socorro. Exato, ser solidário. Então, uma pessoa que pede socorro, veja, a polícia precisa ser acionada. A polícia militar precisa ser acionada para atender a ocorrência. Se estiver tudo bem, ótimo, né? É muito melhor que a polícia seja acionada, chega lá e fala, puxa, não era nada, que era uma brincadeira, tudo bem. A polícia, melhor assim. Exato, melhor assim. Melhor que seja uma briguinha. Exato, melhor que seja uma briguinha, exato. Exato. Agora, qual que é o seu conselho para as mulheres? Não tenham medo e contem com a polícia e com a justiça a favor de vocês. Não tenham medo.
Esse é não tenham medo de denunciar, denunciem, chamem, peçam o socorro da polícia, do judiciário, do Ministério Público. É para isso que eles estão aqui. Exato, é o nosso trabalho. Bom, doutor, então obrigado pela entrevista, né, esclarecedora, pena que a gente não pode ficar aqui conversando muito mais tempo. Então, com relação, voltando ao FONAJUC, a corrupção e tudo mais, você acha que a gente pode ter esperança? Cida, eu volto a agradecer a oportunidade de conversar, esse apoio que você tem dado ao FONAJUC, apoio que vem desde a primeira edição, é um trabalho que vem crescendo, um trabalho que tem se avolumado em relação à importância e realmente agradeço a sua contribuição para isso. Cida, eu acho que podemos sim e devemos ter esperança por dias melhores, né? A corrupção vem cada vez sendo tolerada menos pela população, né? Veja que é algo que não é só o judiciário, todos nós cada vez menos toleramos a corrupção. Enquanto há muitos anos atrás tinha aquela cultura de que é público, não é de ninguém, isso caiu por terra, né? Realmente hoje em dia é de todo mundo. É de todo mundo, exato. Essa noção de que o público é de todo mundo, ela está cada vez mais, enfim, impregnada nas nossas consciências, né? Enfim, então realmente ninguém mais aceita a corrupção, o judiciário tem lutado contra isso, o legislativo caminha no sentido de apoiar, de entender a importância das modificações legislativas. Vai ter exato, que apoiar, exato, né? Exato. Então eu tenho esperança de dias melhores e espero que eles venham logo. Que assim seja. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.